Foi-me pedido para dar 2 palavras sobre o porquê do dia 17 de junho. Achei que seria relevante e sugeri então que se aproveitasse esta ocasião para expor os documentos encontrados em 2004, cujas cópias podem ser vistas na pequena exposição lá fora. Estes documentos são como uma janela sobre a vida de Aristides no contexto da situação de então. Permitam-me, porém, esclarecer, para os que não sabem, as circunstâncias em que foram encontrados. Durante uma visita a Cabanas de Viriato, em setembro de 2004, o António Rodrigues e eu, o António Rodrigues também está aí na sala, ficámos surpreendidos ao verificar o estado lastimoso em que a casa do Passal se encontrava, já com um grande buraco no telhado, que, a não receber uma reparação urgente, ameaçava a ruína iminente. Empunha-se a evitar tudo isso a todo custo, até que se encontrasse uma maneira de recuperar a casa de uma forma mais eficiente e definitiva. Connosco estava na altura Mariana Abrantes, o meu irmão António Abrantes, minha cunhada Ivone, que não deve estar aqui, e várias outras pessoas que se juntaram na altura, ainda o Dr. António Moncada Sousa Mendes, o Dr. Luís Fidalgo, que é também membro do Conselho de Administração, da Fundação Aristides Sousa Mendes, cujo consentimento e apoio nos foram concedidos para essa tarefa, que nós nos propusemos fazer, ainda que ficassem temerosos pelos perigos e receosos de qualquer acidente. A casa estava já em semi-ruínas. Eu acrescentei aqui que a Fundação acautelou-se com uma apólice de seguro. Não duvidamos na nossa decisão e, em boa hora, essa reparação espontânea foi realizada. Eu não pude ficar muito tempo, pois tive de voltar aos Estados Unidos e foi o António Rodrigues, com o apoio do Luís Fidalgo e de várias outras pessoas, que levaram a cabo esta reparação. O que foi providencial, pois permitiu mais uns anos de vida à Casa do Passal, o que agora deu lugar eventualmente a esta reparação mais profissional e que tanto nos alegra em ver. Antes, porém, de começarmos esta reparação ao telhado e aos diversos andares desde o térreo até ao topo, em que alguns dos soalhos tinham ruído devido à queda dos barrotes do telhado, decidimos fazer uma limpeza para a remoção da caliça e do entulho. Na primeira noite isto foi feito à luz de gambiarras, de trabalhar toda a hora. Foi nesta ocasião que, no que havia sido a biblioteca de Aristides, viemos a descobrir, debaixo de uma espessa camada de entulho, estes documentos que foram entregues no dia seguinte ao Luís Fidalgo. Um ano mais tarde, numa segunda visita, tivemos a oportunidade de fazer cópias destes documentos no próprio escritório de advocacia de Luís Fidalgo, onde estes documentos ainda se encontravam. Tudo isto foi largamente divulgado pela imprensa, incluindo uma reportagem televisiva, conforme podem verificar pelos diversos jornais, cujas cópias também podem ver na exposição. Agora, sobre o 17 de junho. Quando me foi dada a saber a história de Aristides e do seu reconhecimento pelo Yad Vashem em 1966, seguido depois por o reconhecimento nos Estados Unidos em Yad Vashem em 66, seguido depois pelos Estados Unidos em 1986 e por Portugal em 1987, tive também conhecimento de diversas iniciativas de caráter particular, nomeadamente da parte de Manuel Dias e do falecido padre Jacques Rivière em Bordeaux, na França, e também pela comunidade de Newark, nos Estados Unidos, num evento organizado por Mariana Abrantes, por mim, quando eu vivia nos Estados Unidos, que foi precisamente no seguimento da entrega da medalha póstuma que ocorreu em Washington, também nesse ano. Tive conhecimento e fiquei impressionado pelos esforços em Portugal dos netos do Major Álvaro Sousa Mendes e do Dr. António Moncada Sousa Mendes, que tentavam dar a conhecer, especialmente em escolas e outras instituições, a coragem e a figura de Aristides Sousa Mendes.
Logo percebi que o reconhecimento de Aristides, para ser efetivo como se impunha, teria de ser feito numa escala maior, tão abrangente quanto possível, internacionalmente. E ao tomar conhecimento em Nova Iorque de um projeto de uma exposição na ONU para o ano 2000, Visas for Life, contactei e associei-me aos organizadores dessa exposição. Além da inclusão de outros diplomatas portugueses, esta exposição acabou por vir a ser aberta oficialmente a 3 de abril, em honra de Aristides, que recebeu assim a proeminência devida, incluindo uma grande referência durante a cerimónia de abertura na sala da Grande Assembleia, da Assembleia Geral das Nações Unidas, em que Elie Wiesel aceitou ser o orador principal. E para dar seguimento a este esforço de caráter internacional e de reconhecimento de Aristides, aproveitei esta data de 3 de abril nos anos posteriores, 2001, 2002 e 2003, para levar a cabo em Nova Iorque outras iniciativas que dessem visibilidade ao nosso grande humanista português. Foi neste ano que me veio a ideia de que, mais do que a data de 3 de abril, devíamos pensar em relembrar a data do 17 de junho. Recordam-se que 3 de abril era a data da morte de Aristides, do seu óbito, mas 17 de junho seria uma forma de dar mais relevância e lembrar, por exemplo, nós lembramos o dia da independência de um país mais do que lembramos o dia da morte do seu arquiteto, do seu principal fundador. Nós lembramos a Batalha de Aljubarrota mais do que o dia da morte de Nuno Álvares Pereira. Chamar a atenção àquele ato extraordinário levaria também ao conhecimento do seu autor, pensei eu. E nesse ano de 2003, a modo de experimentação, organizei o primeiro acontecimento em Nova Iorque, no dia 17 de junho, com a presença do rabino de Beverly Hills, da Califórnia, que se deslocou propositadamente a Nova Iorque para ser o principal orador neste acontecimento. Este sucesso confirmou a ideia de ser esta a melhor maneira de reconhecer e projetar o nosso herói, não só nos Estados Unidos, como noutros países. Isto levou-me a reconhecer o 50º aniversário da morte de Aristides em 2014, focando este dia 17 de junho, mais do que a data da sua morte a 3 de abril. A data 17 de junho sendo, como já ouvimos aqui, a data em que se reconhece que ele decidiu que ia tomar a medida, que ia fazer tudo o que poderia para salvá-los a todos. O facto de se passar a focar este acto de heroísmo, mais do que a simples data da sua morte, parece ter sido a razão da maior aceitação e sucesso das diversas iniciativas. Na semana de 17 de junho de 2004, este facto, a decisão heroica de Aristides, foi evocada em igrejas, sinagogas, colégios e outras instituições de educação e cultura, com cerca de 80 acontecimentos em mais de 20 países pelo mundo fora, como podem verificar na documentação que está exposta lá fora. E o mesmo sucedeu, embora em menor escala, mas ainda muito relevante nos anos seguintes, como por exemplo em 2010, em que 4 eminentes cardeais no Vaticano se juntaram para uma concelebração de ação de graças neste dia 17 de junho. Mas desde 2004 passámos também a referir ao dia 17 de junho, por sugestão de Mariana Abrantes, que por acaso teve lugar numa conversa telefónica, daquelas quando o João me telefona, me acorda de manhã, cuidado ao dar-lhe o número de telefone. E ele me convenceu melhor do que apelidar este dia que ela me convenceu de que melhor do que apelidar este dia como o dia da ação de graças, como eu chamava, seria mais apropriado chamar o dia da consciência. E assim ficou. Por razões de saúde não foi possível organizar este ano o dia da consciência, pois foi uma pena porque são os 75 anos, uma data tão importante e uma data
tão importante para tantas famílias que beneficiaram deste ato de consciência. É para eles, para as pessoas que devem a sua existência a esta decisão de Sousa Mendes, a data talvez mais importante da sua história familiar. Mas é gratificante constatar que, a par da quase ressurreição da Casa do Passal, o 17 de junho, Dia da Consciência, a que associamos o nome de Aristides, representa de facto uma oportunidade de passar o testemunho e ensinar os jovens a importância de fazer e tomar as decisões certas, mesmo quando estas exigem coragem e heroísmo da nossa parte. Muito obrigada.